Bem, estivemos hoje o dia inteiro nesse propósito pela nação, de oração, de clamor, e a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, e então ouvirei a oração deste povo, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, os meus ouvidos estarão atentos, os meus olhos ao clamor deste povo. Então, meu irmão, quando a igreja começa a se pôr a orar, algo acontece. E eu quero falar com você sobre oração. O poder da oração, a oração que Deus ouve, a oração que Deus não ouve, a oração, meu irmão, que Deus quer nos ensinar a fazer, porque a oração, ela tem poder. Nós temos que aprender a usar a arma que temos. A arma que nós temos, Paulo vai dizer, as milícias das nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer a fortaleza do inimigo. Por quê? Porque o nosso combate, meu irmão, não é físico, o nosso combate é espiritual, e as nossas armas se chamam Palavra de Deus, as nossas armas se chamam jejum, mas as nossas armas se chamam também a oração. Tá, deixa anotado para mim aqui que ao final eu vou falar. Então, eu quero que você já esteja me acompanhando, que nós vamos fazer a leitura de alguns versículos para nós iniciarmos essa pregação. E, meu irmão, o tema que eu vou dar para ela é aprendendo a orar para que eu seja respondido. Tem gente que ora e às vezes fala assim, mas Deus não responde a minha oração. Bem, não existe sequer uma oração que Deus não ouça. Isso é fato. Deus ouve todas as orações. O que diferencia ele ouvir e responder são algumas minúcias que fazem parte da nossa vida e que nós temos que aprender a lidar com essas questões. Primeiro, quando você pega lá no livro de João, no capítulo 15, no versículo 7, o que ele vai dizer lá? Quando você pega essa passagem, você que está com a Bíblia aí, ele vai dizer assim, se as minhas palavras estiverdes em vós, e se vós estiverdes em mim, o que o texto vai dizer lá? Você vai pedir tudo e vos será o quê? Feito. Então, se você estiver em Deus e as palavras dele estiverem em você, pedireis e sereis o quê? Atendidos. E aí você pergunta assim, mas se Jesus disse que se as palavras deles estivessem em mim e se eu estivesse nele, eu ia pedir tudo e Deus ia ouvir. Bem, entre eu pedir tudo, Deus ouvir e responder, são outras questões que nós vamos aqui debater. Uma outra coisa é que ele vai dizer lá em João capítulo 14, versículo 13, ele vai falar assim, que nós devemos buscar, ele vai falar assim, tudo que pedirdes em meu nome vos será feito, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Entendeu? Que tudo que você pedir, o nome do Pai precisa ser glorificado no Filho, e nem toda oração que a gente faz, a gente não consegue compreender essa intenção na qual a oração precisa estar regada. Ela precisa ter uma intenção de glorificar o Pai, e a gente glorifica o Pai por intermédio de quem? Do Filho. E o Filho tem que estar em nós. Jesus tem que estar em nós em todo momento, em todo instante. Por quê? Porque a oração de muitos, às vezes, é uma oração que não passa do teto de bronze. É uma oração que as pessoas fazem e parece que é uma oração, é um monólogo. E oração não é monólogo. Quando você ora, você tem que ter a certeza de que você está falando com Deus. Quando você ora, você precisa ter a certeza de que você está sendo ouvido. Quando você ora, você precisa ter a convicção de que a tua oração não está caindo por terra. Pelo contrário, Deus está ouvindo a tua oração. E quando você faz isso, se você estiver andando em consonância, em concordância com a palavra, se você estiver vivendo a palavra, se a palavra de Deus estiver em você, se você estiver praticando, Elias orou e disse, não vai chover segundo a minha palavra. E Deus honrou a palavra do profeta. Por quê? Porque a palavra do profeta era a palavra de Deus. A palavra de Deus estava no profeta. Quando isso acontece,
Há uma soma de junções entre o que Deus quer e entre aquilo que eu estou proferindo ou entre aquilo que eu estou orando. Quando isso começa a acontecer, meu irmão, a nossa oração ela começa a atingir o coração de Deus e começa a ir nas necessidades que Deus sabe que eu e você precisamos. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer assim: pedis, pedis e não recebeis, porque pedistes para os vossos próprios deleites. Perceba, uma oração em que a pessoa está pedindo, diferentemente do que a Bíblia fala, pedir, dar-se-vos-á, que é uma constante oração, é você buscar sem cessar, é você não deixar de bater a porta, é você clamar, é você persistir. Aqui, meu irmão, nós entendemos o que? Pedir, dar-se-vos-á. Quando você pede em Deus, você encontra a resposta. Agora, quando você pede e o resultado daquilo que você está pedindo não glorifica o Pai no Filho, e o resultado daquilo, a palavra ainda não está firme dentro de você, Deus não vai fazer algo para que possa fazer com que você tropece com seus pés em pedra. Deus não vai criar armadilhas para você. Deus sabe o que você pode, Deus sabe o que você não pode, Deus sabe o que você está preparado para ter e aquilo que você ainda não está preparado. Deus conhece a estrutura do homem, sabe que se ele der alguma coisa aqui, o homem se perde lá na esquina, e muitas das vezes Deus ouve a oração, mas não responde. Por quê? Porque Deus quer o meu e o seu bem. Tem pessoas que oram, meu irmão, e insistem na oração, achando que a resposta de Deus para aquele momento vai ser a melhor solução, e nem sempre vai ser a melhor solução. Às vezes é melhor ouvir um não do que ouvir um sim. Ouvir um sim na hora errada, meu irmão, às vezes põe tudo a perder. Ouvir um não, meu irmão, na hora certa é o que vai fazer você às vezes alcançar. Entenda a dinâmica. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam amanhã, mas Deus não quer que aconteça amanhã. De repente Deus quer que aconteça mês que vem. Nós queremos que as coisas aconteçam agora, de repente Deus não quer, mas às vezes Deus vai querer que a coisa aconteça amanhã, Deus vai querer que a coisa aconteça agora, mas nós precisamos estar sensíveis a isso, porque Deus quer nos ensinar a dependência dele. Deus quer nos ensinar que nós podemos orar e ele responder sim. Vão ter orações que ele vai responder momentaneamente, simultaneamente, porque ele sabe da nossa necessidade. Vai ter oração, meu irmão, que você vai fazer aqui e vai alcançar pessoas bem longe, bem distantes, porque Deus sabe que o poder da oração e a oração que você faz pela fé, ela vai atingir pessoas, independente de estarem próximas ou perto a você. Por quê? Porque Deus é fiel naquilo que ele promete. Deus não é infiel. Agora, Deus precisa fazer as coisas com concordância. Deus mesmo estabeleceu a palavra para que fosse entre ele e os homens um mecanismo de justiça. Nem Deus pode mudar aquilo que ele já determinou. Nem Deus pode passar por cima daquilo que ele já decretou. Olha que coisa interessante. Deus colocou lá no Salmo 138, versículo 2, a sua palavra acima de quem ele é. Porque quando ele olha para a terra, não tem por quem jurar, não tem por quem ele fiar. Então ele vai fiar aquilo ali por ele próprio, pelo seu próprio nome, por quem ele é. Por quê? Porque não existe ninguém na terra, meu irmão, bom ou santo ou justo, que possa inquiri-lo de alguma coisa. Pelo contrário, Deus então coloca a sua palavra acima de quem ele é, para que ele possa ser justo no falar, justo no julgar, possa ser justo também em responder a tua oração. Porque se você cumprir a palavra, entenda, Ezequias, ele ora a Deus, pede algo que não seria razoável, mas tem orações, eu já disse aqui em pregações, que Deus ouve sem ele querer ouvir. Vou repetir para você. Tem orações que Deus ouve sem ele querer ouvir, mas ele ouve. A oração de Ezequias, que Ezequias faz, ele pede mais um tempo de vida. Deus dá o tempo de vida. Mas o tempo de vida que Ezequias pede, o segundo momento da sua vida, foi terrível, foi o pior do seu reinado, porque nos primeiros 14 anos foi um reinado glorioso. Ezequias foi um homem que contribuiu muito para o desenvolvimento daquela cidade, digo, de maneira de obras, de engenharia civil. Entretanto, quando ele recebe mais 15 anos, o segundo período é desastroso. Vai nascer Manassés, o pior rei da história,
que era filho de Ezequias. Vai acontecer situações em que ele vai abrir a porta do seu reino para que a Babilônia, que era um povinho desse tamanho, não era ninguém na terra ainda, Deus olhasse para Isaías e disse para Isaías: Isaías, volta lá e diz que esse povo que vem de longe vai levá-los cativo. Por quê? Porque o coração de Ezequias em algum momento se esqueceu do milagre. Você não pode se esquecer do que Deus tem feito por você, porque quando a gente se esquece, a gente toma atitudes precipitadas. Sabe o que ele faz? Quando Deus o cura, que faz a sombra regredir, para que o sinal ficasse caracterizado, para que aquele povo que vinha da Babilônia entendesse que houve algum fenômeno dentro da natureza na qual eles estudavam astrologia, eles compreenderam que algo aconteceu com a cura de Ezequias e com o sinal que eles estudavam através dos astros. Houve uma mudança, houve naquele dia um dia que se estende, um dia que fica um pouquinho mais longo, e aqueles homens que eram estudiosos percebem que isso se dera simultaneamente com a cura de Ezequias. Então eles vão para a terra de Ezequias para entender aquilo que aconteceu. Meu irmão, às vezes Deus te coloca numa posição de destaque. Alguns vão compreender essa posição e vão glorificar a Deus. Outros, às vezes, quando chegam nessa posição na vida, acabam se enrolando. Ele se enrolou. Por quê? Porque não era para mostrar a sua casa, não era para mostrar o seu poder bélico, não era para mostrar nada. Mas num determinado momento, ele quis mostrar o seu reino, a sua glória, o que ele tinha para um povo que não era nada. Mas esse povo que não era nada, Deus fez se tornar maior do que o povo dele. Por quê? Justamente por Ezequias não ter entendido o que Deus havia feito. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a nossa vida, muitas das vezes, nós já vivemos experiências com Deus, ficamos às vezes vivendo do passado e às vezes não vivemos novas experiências porque nós ainda não mudamos a nossa postura. Deus quer que sempre o segundo momento da nossa vida, eu sempre falo sobre isso, a glória da segunda casa, o segundo momento na vida do homem tem que ser melhor. Se eu já tive grandes experiências no passado, já vi Deus fazer, meu irmão, eu preciso ver Deus fazer ainda mais. Eu preciso ter novas experiências. Senão, meu irmão, a minha experiência fica obsoleta, eu não consigo mais ver Deus fazer nada. Daqui um pouco eu estou agindo naturalmente, daqui um pouco eu estou agindo de acordo com aquilo que eu vejo, daqui um pouco, meu irmão, eu estou um homem carnal. 1 João 5,14 vai dizer: esta é a confiança que temos para com Ele, que tudo que pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Meu irmão, a confiança é, se eu peço uma coisa que está de acordo com a vontade de Deus, de uma certeza eu tenho, de que Ele vai me ouvir. E se aprouver a Deus essa concordância com o que eu peço e com aquilo que Ele quer, meu irmão, isso vai acontecer rápido. Porque Deus quer, meu irmão, que a glória dele se manifeste. E Ele escolheu a igreja como um canal para se revelar ao mundo. Se Deus se manifesta na tua vida, Ele também é glorificado. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus responde à oração da igreja para que o Pai seja glorificado na pessoa do Filho. Eu quero falar nesta noite sobre algumas orações que Deus às vezes não responde. Eu falei um tempo atrás na igreja, quero falar com você aqui de uma maneira mais apurada. Deixa eu beber um pouco d'água, porque a garganta está arranhando. Abra comigo em Provérbios 28:9, você que está me vendo agora. Diz assim, Provérbios 28:9. Os irmãos que conhecem o pastor sabem que o pastor tem uma alergia, esses dias eu não estou tomando remédio. Estou de maneira bem natural encarando isso, então já me conhece, às vezes eu pingo, tomo uma água, às vezes dou uma fungada aqui, quem já me conhece, sabe que isso é normal. Provérbios 28, versículo 9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra, a lei, até a sua oração será abominável. O que eu aprendo aqui? Deus não responde à oração devido à desobediência. A nossa oração às vezes não sobe, por quê? Porque nós não obedecemos a palavra. Nós queremos que Deus faça amanhã, mas quando nós olhamos para a nossa vida, está tudo fora do lugar. Está tudo em desordem. Meu irmão, uma cabeça que fica em desordem, o corpo todo padece.
A mesma coisa que quando nós andamos com as coisas desorganizadas, sem estar em concordância com aquilo que Deus quer fazer, as coisas não caminham. Deus não pode ouvir a oração de quem não está andando com a palavra. Meu irmão, não adianta, sabe por quê? Porque Jesus não dá a sua glória para ninguém. Ele não vai dividir, ele não vai permitir que as coisas aconteçam por linhas tortas. Linhas tortas, meu irmão, não é a maneira como Deus escreve. Deus escreve por linhas certas. Deus vai fazer sempre o correto. Então, meu irmão, aprenda o primeiro ponto importante da oração. Para Deus responder à oração, você não pode estar em desobediência, você não pode estar vivendo contra o que a Bíblia fala, você tem que estar em concordância com aquilo que a Bíblia fala. Você tem que estar, meu irmão, em consonância. Então, guarda isso na tábua do seu coração. Para Deus ouvir a sua oração, você não pode andar em discordância com a palavra, porque é a palavra que move as coisas, é a palavra que faz o milagre acontecer. Então, meu irmão, não seja desobediente. Mas como eu vou entender isso? Meu irmão, quando eu sou desobediente, isso quer dizer que eu não estou dando leitura, não estou lendo a Bíblia, porque o que me faz me conter, o que me faz crer, o que me faz seguir é quando eu leio, é quando eu vivo aquilo que eu estou lendo. E, meu irmão, se você não lê, não adianta. Você vai pedir, não vai receber e vai ficar indagando a Deus porque não recebe. E tem pessoas que às vezes ficam falando: Senhor, mas por que minha vida não anda? Por que não acontece isso? Porque Deus quer te ensinar a ser dependente. Deus quer te ensinar um novo método. Lá fora você agia com a tua força. Lá fora você se precipitava para tudo. Na presença de Deus, meu irmão, você precisa aprender que há um comando, que há uma voz que age, que há um Deus que espera de mim, de você, uma vida submissa a essa palavra. Então, a primeira coisa, você anotou aí? Nós temos aqui alguns pontos ainda. Segunda coisa, está lá no livro de Mateus. Nós vamos aqui dar uma passeada aqui na Bíblia. Abra lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, 23 ao 25, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. O capítulo 6, versículo 15, para fecharmos essa leitura, diz assim, preste atenção: se alguém, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Segunda coisa que eu aprendo sobre a oração é que quando nós andamos em discórdia com as pessoas, o nosso coração ele fica preso. Meu irmão, se tem um grande desafio para nós, é não deixarmos nada nos embaraçar no que tange as relações sociais, as relações familiares, as relações de trabalho, as relações do cotidiano. E é um grande desafio para a igreja. Por quê? Porque muitas das vezes não fazemos nada, mas as pessoas acabam vindo na nossa direção, acabam criando situações para que venhamos a dar determinadas respostas. Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós estamos, como diz o texto, no caminho. Há tempo para nós nos reconciliarmos com algumas coisas. O problema é que nós estamos nos acostumando. O problema é que as pessoas dizem, é assim mesmo. O problema é que nós estamos repelindo muita gente. O problema, meu irmão, é que nós não estamos nos preocupando com a consciência alheia e com aquele que a Bíblia fala que se comer carne escandaliza o teu próximo, aprenda a comer legumes. Se o que você faz, meu irmão, faz com que o outro se escandalize, não é que você vai deixar de viver, não é que você não vai ter atitudes que nós pautamos na Bíblia, que agrade a um, que agrade a outro, pouco importa. Se você estiver de acordo com a Bíblia, meu irmão, mais vale, Paulo diz, ser servo de Deus do que servo dos homens. Entretanto, haverão situações, e essas situações
nós temos que, como cristãos, aprender a administrá-las. Nós temos que entender que nem todo mundo está no mesmo patamar de fé do que nós. Nós temos que entender que as pessoas têm níveis diferentes da outra. Nós temos que entender que o aprendizado que cada um adquire faz com que ela tenha uma compreensão melhor, e isso faz com que ela também seja cobrada, porque a Bíblia diz que o que é muito lhe dado, muito lhe será cobrado. Não pense você que pela gama de conhecimento que você tem, você não passará por essa restrição. Passará, porque quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, quanto mais você tem conhecimento, e quanto menos você faz isso, meu irmão, você será cobrado. Então, preste bastante atenção nisso. Você precisa aprender a administrar as suas relações, porque muitas das vezes elas atrapalham a nossa oração. Por quê? Porque se nós queremos orar para que Deus responda, o nosso coração tem que estar só nele. O nosso coração não pode ter nenhum resíduo de mágoa, de tristeza. O nosso coração não pode ter amargura. O nosso coração não pode estar adoecido. Nós temos que arrancar tudo aquilo que se opõe, meu irmão, aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia diz: segui a paz com todos, Hebreus 12, 14, e a santificação. Paz e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só veremos o Senhor de que maneira? Paz e santificação. No que depender de nós, a Bíblia diz: tenhamos paz com os homens. E há uma outra coisa que a Bíblia fala: a ninguém deveis, senão o amor. A dívida que nós temos para com o mundo, para com o próximo, é do amor. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos, porque se tem alguma coisa que macula a nossa oração, é quando o nosso coração está fechado, é quando o nosso coração está ferido. E, meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que despojar essas coisas, despojar do velho homem, despojar das velhas atitudes, porque lá fora poderíamos chutar o balde, lá fora poderíamos ter uma outra atitude, mas, meu irmão, nós estamos na igreja, somos cristãos, representamos e somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Precisamos entender que o nosso tipo de comportamento não é mais aquele. Aquilo que você fazia, aquilo que você agia, aquilo que você tinha convicções, essas convicções, quando se deparam com o Evangelho, elas caem. Isaías diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. A nossa justiça não tem mais valor. O que você pensa, o que você acha, aquilo que você considera como verdade, precisa ser enquadrado no molde do Evangelho. Se o Evangelho manda você seguir a paz, você tem que seguir a paz. No que depender de nós, sim, meu irmão, vai depender sempre de uma atitude correta e coerente minha e da sua parte. Então, você quer que Deus ouça a sua oração, meu irmão? Então, siga com o teu coração em paz. Que deixa o teu coração com raiz de amargura, porque essa raiz, meu irmão, vai produzir em você, sabe o que? Vai produzir em você um distanciamento da presença de Deus, vai deixar com que você fique insensível quando Deus quer falar, porque se você não consegue compreender a voz que te fala que algumas coisas precisam ser retiradas da sua vida, como é que você vai entender as demais coisas? Se você não entende algo que precisa ser removido primeiro para que ele faça depois, como é que você vai entender o que Deus vai fazer? Primeiro remova para que depois Deus faça. Primeiro tire aquilo que seja pedra de tropeço para você, para que então você possa ir diante do trono de Deus sem impedimentos, sem faltas, com o coração aberto, até porque a oração do Pai Nosso, ele vai dizer: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. A pergunta que eu te faço é: a tua oração, meu irmão, ela não pode ser uma oração onde haja restrições. Quando eu penso naquela pessoa, eu me sinto mal. Quando eu vou orar, eu desvio o foco daquela pessoa. Meu irmão, cuidado. Examine o coração. Perverso, diz Jeremias no capítulo 17, de 5 a 9. Perverso é o coração do homem. Quem o esquadrinhará? Maldito é o homem que faz do seu braço a sua própria força. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? É a confiança de que nós estamos fazendo certo. Mas a nossa justiça, como eu disse, não vale nada. Então, a segunda coisa que nos atrapalha é um coração com mácula. É um coração que tem restrições. É um coração que muitas das vezes, quando tem que liberar, como a parábola do credor incompassivo,
aonde ele vai pedir misericórdia e perdão ao rei, e o rei vai lhe conceder perdão e misericórdia, mas ele tem um conservo, e ele também deveria ter a mesma atitude na qual ele teve do seu rei, do seu superior, mas o texto diz que ele faz tudo ao contrário. Queremos misericórdia, mas não queremos liberar misericórdia. Queremos de Deus, mas não doamos e não damos a nossa parte. Queremos que Deus faça, mas nós não fazemos aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Então, meu irmão, não adianta você orar, porque se você orar e houver restrições, Deus vai ouvir, mas vai ter uma distância, um hiato dele ouvir e responder. E às vezes Deus permite essas coisas acontecerem. Ele não vai responder, meu irmão. Ele não vai, porque ele vai tratar primeiro com você. Você não pode sair dessa vida, meu irmão, com restrições. Até porque a Bíblia fala, não sairás daqui até que pagues o último cetil. Ninguém vai sair dessa vida com dívida. Quem sai daqui sai zerado. Mas zerado para ir para o céu ou para o inferno. Porque a dívida não existe depois da morte. Ela vai ter que ser paga e quitada aqui nessa vida. E se você estiver com Deus, meu irmão, tenha certeza de uma coisa. A Bíblia diz que ele já riscou a cédula da nossa dívida. Ele já pagou a nossa dívida. O que pesava contra nós foi fincado na cruz. O diabo foi envergonhado publicamente pela ação que ele teve, que nos favoreceu. Então, se nós estivermos debaixo dessa sombra, meu irmão, pode ter certeza, o diabo não nos tocará. Por isso, Tiago 4, versículo 7 vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. O diabo, ele não foge quando nós não estamos submissos e submetidos ao que a Bíblia fala. Aí a pessoa faz, a pessoa age e ele não se move. Então, meu irmão, muitas das vezes nós temos que ter essa percepção. Terceira coisa, aí você vai lá comigo no livro de João, já estamos aí no Evangelho, João capítulo 9, pertinho aí, João 9:31. Ele vai dizer assim, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, ele ouve. Preste atenção, a terceira coisa que eu quero falar com você é quando estamos na prática da iniquidade. A palavra iniquidade no hebraico é avá, perverter. No grego é anomia, é sem lei. Por que nós falamos a iniquidade? É porque quando a pessoa vive dessa maneira, ela já não tem um controle, porque a lei, na verdade, ela aponta alguma coisa. Se alguém conhece o erro, é porque existe a lei como um fator para mostrar que alguma coisa é errada. A iniquidade, quando a pessoa está vivendo, ela já não tem mais o respeito da lei. A lei já não tem domínio sobre ela. E ela faz aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dá vontade, que lhe dá na telha. Então eu aprendo, meu irmão, que quando nós estamos na prática da iniquidade, Deus não ouve a nossa oração. Porque lá em Isaías vai dizer o quê? O que faz separação entre vós e o vosso Deus, Isaías 59, de 1 a 2, são os vossos pecados e iniquidades. Faz com que Deus não ouça. E o que seria iniquidade, meu irmão? A iniquidade é quando você conhece as coisas da Bíblia que não podem ser feitas, mas você vive como se não tivesse um parâmetro de lei ou de mandamento para que você estivesse submetido. É a pessoa que faz aquilo que ela acha que ela pode fazer e que ela vive de uma maneira tranquila. Meu irmão, isso me mostra que quando a pessoa está vivendo assim, ela está vivendo a prática da iniquidade. Porque a iniquidade é viver sem preceitos, sem lei, sem palavra, fazer o que quer e achar que Deus está naquilo que a pessoa faz. Quantos se afastaram da consciência da lei? E eu não digo a lei de Moisés, eu digo aquilo que rege a nossa consciência. E o que rege a nossa consciência são princípios normatizados, são constituição que regra a sociedade. O que vem a nos refrear é a palavra que nos dá um sentido novo de enxergarmos o mundo. Porque quando Jesus vem, já existia a lei. Jesus, ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei. E como cumpridor, ele vai trazer preceitos para essa discussão, para que o homem, meu irmão, tivesse não só um parâmetro humano,
para que pudesse lhe apontar o que seria andar sem lei, mas como parâmetro da palavra. É a palavra, meu irmão, que reforça para você que se você está de acordo com aquilo que a palavra estabelece, com que o princípio estabelece, com que as regras estabelecem, com que a lei estabelece, meu irmão, você não tem como não ser abençoado pela palavra e também ter restrições por ela, porque só vai sofrer restrições, só vai ter dificuldade quem vive como se não tivesse nada que lhe regesse. Pessoas vivem como se não estivessem debaixo da palavra de Deus. Elas fazem aquilo que elas acham ser melhor. E o grande problema dessa geração é que as pessoas agem por conceitos, agem por ideias, agem por filosofias de vida, agem porque acham que são boas, que fazem o bem e que ajudam e que por isso elas estão acima da lei. Meu irmão, a Bíblia foi estabelecida e a palavra do Novo Testamento que foi para a igreja foi para que não houvesse normas humanas dominando sobre os homens, mas para que houvesse uma palavra única que estivesse sobre os homens, mostrando-lhes o caminho correto para que se viva e, meu irmão, se tenha um padrão estabelecido. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. A Bíblia é o nosso código, é aquilo que nós compreendemos que Deus estabeleceu para abençoar a sua igreja. Se estivermos em concordância, em consonância com essa palavra, é o próprio Deus que diz que vai nos abençoar. Então, meu irmão, a terceira oração que eu digo aqui que Deus não ouve é quem está na prática da iniquidade. E na prática da iniquidade é viver como se não tivesse para ele princípios regulatórios que ele sabe que se eu fizer aquilo está errado. Mas mesmo sabendo faz. Por que faz? Porque a iniquidade já domina. Quando uma pessoa não consegue dominar sobre alguma coisa é porque há iniquidade. Entenda isso. O pecado de iniquidade se estabelece quando a pessoa não consegue dominar mais aquilo. A pessoa faz aquilo, diz que não vai fazer, dia seguinte faz de novo. A pessoa diz que não vai fazer mais aquilo, repete aquilo durante a semana. Por quê? Porque não é um simples pecado de desobedecer. É a iniquidade que está instaurada. É a iniquidade que a pessoa está vivendo. E se ela não se atentar quanto a isso, a Bíblia diz, não extigais o Espírito. Isso quer dizer, cuidado, para que a maneira como você está vivendo, você não apague a manifestação do Espírito na sua vida. Porque não acontece do dia para a noite. O Espírito não se apaga do dia para a noite. As coisas não acontecem do dia para a noite. É devagar. É um dia que você sabe que poderia ter feito e você não faz e acredita que aquilo dali Deus não está levando em consideração. Meu irmão, Deus não é cego a nada. Deus vai levar em consideração sempre aquilo que vai contra a sua palavra. Quarto preceito que eu quero que você me acompanhe, Provérbios 21. Vamos aqui usar um pouco a Bíblia para consubstanciar. E nós estamos falando hoje sobre oração. Provérbios capítulo 21. Versículo 13. Vamos aprender a orar de maneira correta. Orar tem a ver com vida. Não pense você que balbuciar palavras ou falar palavras ao vento vai fazer Deus agir. As pessoas acham que abrir a boca e Deus vai agir. Meu irmão, a oração ela é muito mais do que citar palavras. Citar palavras, meu irmão, os oradores fazem e a fazem muito bem. Mas palavra que tem a vida é daquilo que eu participo. Se eu participo dessa palavra, é óbvio que eu vivo isso. E se eu vivo, meu irmão, não é mais só uma oração. O que sai é fruto de algo que eu participo. E ao participar, Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes. E aí Deus está dizendo assim, bem, eu posso ouvir o que você está pedindo, mas você precisa estar em mim. Porque as pessoas acham que vão pedir tudo e vão ser ouvidas. E a maioria das pessoas que pedem não são ouvidas. Porque acham que é só pedir, não é só pedir. Por isso que o texto vai dizer, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Então vamos lá. Provérbios 21, 13, diz assim, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. Deixa eu dizer uma coisa para você agora. Não pense você que você está na igreja, né? E que você vê a necessidade alheia e faz como a parábola do bom samaritano, em que os sacerdotes e levitas passavam de longe. Tem muita gente na igreja, meu irmão, que passa de longe.
Tem muita gente que está orando a Deus, pedindo para Deus fazer na sua família, para Deus abençoar, mas, meu irmão, como é que você vai pedir, você vê a necessidade ali, você não tem coragem de parar? Você acha mesmo que Deus vai ouvir esse tipo de oração? De pessoas que querem que Deus faça, mas quando ela está diante de uma situação, de um problema, ela não arregaça o bolso, ela não faz nada para mudar ou para ajudar a vida de alguém? O problema da nossa geração é que essa geração só quer. Essa geração acha que Deus tem que responder a todo momento. É uma geração, meu irmão, que as coisas têm que ser instantâneas. E, meu irmão, oração sem vida são palavras ditas por qualquer pensador ou filósofo por aí. Muitas pessoas pensam e falam bonito, mas não acontece nada. Oração bonita não move o coração de Deus. Oração, meu irmão, cercada de uma opção de coisas que a pessoa acha que vai convencer a Deus usando a Bíblia para que Deus possa responder, não vai mudar, porque a oração, a palavra tem que estar... Você não faz uma dissonância do que está escrito daquilo que eu vivo. Não existe isso. Para Deus ouvir a tua oração é o que está escrito e o que se vive. Se você fizer essa junção, se as minhas palavras estiverem em vós, e aí se vós estiverdes em mim, isso quer dizer o quê? O que está escrito, eu vivo. E aí quando aquilo que eu vivo, meu irmão, essas coisas começam a acontecer na minha vida. Então, meu irmão, a quarta coisa é que Deus não ouve a oração do avarento, daquele que não atende o necessitado, daquele que passa de lado, daquele, meu irmão, que muitas das vezes gasta com coisas supérfluas, que se tiver de parar, meu irmão, para poder bancar, vai bancar uma opção de gente, mas se perguntar quem pode ajudar na obra de Deus ou ajudar um necessitado, a pessoa nunca tem para ajudar. E a pergunta que eu faço é, meu irmão, o que nós temos valorizado nesse tempo? Eu acho que esse tempo agora nos tem feito refletir bastante, para nós pensarmos o que é importante. Agora o que está sendo importante são as coisas mínimas para nós. Até então nós estávamos achando que as coisas importantes estavam lá fora, e hoje, meu irmão, você está resumido, sabe o que? A dentro da sua casa. E o que é importante agora dentro da sua casa? Parou para pensar? Parou para pensar que as coisas estão se modificando agora? E que de repente esse teu parar também é para você refletir naquilo que você tem feito? Será que de repente esse parar de Deus também, que Deus parou a humanidade, será que Deus também não queria parar os seus? Será que Deus não queria fazer com que nós olhemos para o outro com mais humanidade? Com um coração mais desprendido e menos avarento? Porque o dinheiro perece, o dinheiro vai ficar. Mas o que você tem feito com aquilo que tem vindo à tua mão? Uma outra oração, a quarta, que Deus não ouve, é a oração de uma pessoa que está com o coração preso nas coisas terrenas. A quinta oração que Deus não ouve, lá em 1 Pedro, me acompanhe lá no capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos de 5 a 7, nos diz assim, Pedro 3, de 5 a 7, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo a nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando a honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus herdeiros da graça da vida, para que não sejam, preste atenção, impedidas as vossas orações. A quinta coisa é que Deus não ouve a oração de uma família, de um cônjuge que esteja desajustado com Deus. Deus não ouve. A Bíblia diz que nós somos uma só carne. Tem que haver concordância dentro do nosso lar. Um não pode pensar Y e o outro pensar X e achar que Deus está fazendo uma disputa pessoal para saber quem tem mais razão. Sabe o que eu aprendo aqui? É que está havendo muito desrespeito entre os casais, marido ou mulher que querem fazer as coisas sem consentimento e quebram a autoridade do lar. Hoje em dia, meu irmão, a pessoa faz uma coisa, acha que está certo e acabou. A mulher
faz uma coisa sem consentimento, acha que está certo, acabou. O marido compra uma coisa sem um diálogo e acha que está certo. Os grandes problemas que nós temos hoje no nosso meio cristão é que nós vimos com uma ideia ainda distorcida de família. A ideia do mundo é uma ideia que ela se caracteriza por aquilo que cada um por si. Se eu quero, eu vou lá e compro, depois comunico. Na igreja, andando com Deus, numa só carne, numa ideologia diferente cristã, tem que haver concordância. A Bíblia diz que para ambos estarem orando e até mesmo não coabitarem, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, que para se colocar em oração precisa até ter a concordância do outro. Então, até você que quiser fazer orações e jejuns durante a semana, a tua mulher precisa concordar, o teu marido precisa concordar. Porque se você fizer isso por conta própria, está em desobediência, está contra a palavra. Tem que haver uma harmonia, uma concordância. Se não atrapalha a vida do casal, se não mexe na estrutura do lar e das crianças, as coisas caminham bem. Agora, meu irmão, Deus não vai ouvir oração de casais que estão desajustados. E o que mais vemos são casais que estão em pleno pé de guerra, casais que estão se separando, casais que não têm harmonia alguma. E olha que eu não estou dizendo que nós somos iguais. Pelo contrário, meu irmão, existe uma frase no mundo que os opostos se atraem. E eu não vou me pautar nessa frase, que é uma frase do mundo. Entretanto, meu irmão, nós não somos iguais. Isso temos a certeza. Cada um, meu irmão, tem uma estrutura de vida, cada um veio de um berço, cada um tem uma maneira de enxergar a vida. Mas quando nós estamos em Jesus, convergimos, o que eu penso, o que o outro pensa, entramos num acordo. A melhor coisa que se faz é acordo. A Bíblia diz em Amós 3,3: andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Em comum acordo, tem que ter acordo. Se não há acordo, meu irmão, Deus olha do céu e fala assim: bem, enquanto eles não entrarem em acordo, os céus estão fechados. Por quê? Porque Deus não pode agir num lado desajustado, porque Ele age ali na frente e lá um pouquinho mais adiante aquele lá se quebra. Então Deus é um ser sábio. Deus jamais vai querer que a sua casa caia, que você construa a sua casa sobre areia. E muitas famílias estão estabelecendo em sólidos frágeis, estão construindo situações que Deus não está nem aí, nem aprova. Então, meu irmão, uma outra coisa importante da nossa oração, preste atenção, você que é casal, é que para Deus ouvir a nossa oração, as coisas precisam estar afinadas. As coisas precisam estar em concordância. Porque se um não concorda com o outro não concorda com o outro, qual é o princípio da concordância entre Deus e o homem? Se não há nem minimamente a concordância entre dois seres, como é que eu vou concordar com o de cima? Como está lá no livro de João, 1 João 4,20. Se alguém diz assim, amo a Deus e aborrece o seu próximo, tem alguma coisa errada. Porque se eu não vejo com os olhos a Deus, como é que a coisa vai ficar se eu não consigo ter uma relação com uma pessoa que eu vejo e eu digo que eu consigo ter uma relação com quem eu não vejo? Meu irmão, o princípio que Deus estabelece é esse. Até para que eu me relacione com Ele, eu preciso entender que a minha relação humana também é a base para eu construir a minha relação lá. A base da relação, no caso conjugal, é a base do estabelecimento de uma relação com Deus também. A relação que Deus tem conosco é a que Ele quer que tenhamos com o outro. Porque Deus é um ser relacional em todos os campos. Ele quer te ensinar a ter uma vida saudável nos relacionamentos em que você se encontra, seja conjugal, seja a nível de trabalho, seja em qualquer outro campo da sua vida. Sexta coisa que eu aprendo aqui, meu irmão, Tiago capítulo 1, você vai me acompanhar lá, no versículo 6 e 7. Hoje nós temos aqui uma palavra bem didática para trazer compreensão sobre as orações que muitas das vezes Deus não responde. Capítulo 1, versículo 6 e 7 diz assim, me acompanhe lá. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.
oração de pessoas incrédulas que Deus não responde. Meu irmão, quando eu digo incrédulo, não estou falando lá fora, não. Tem gente que está na igreja, pede, mas não acredita. Aí você fala assim, isso é possível? Meu irmão, não só possível, como acontece aos montes. Porque se a minha palavra estiver igual e vós estiverdes em mim, isso não vai acontecer. Agora, se isso não está acontecendo, você vai ter pessoas que vão realmente em determinados momentos falar, mas Deus, será que Deus não está me ouvindo? Ah, será que Deus vai fazer? Ah, mas Deus prometeu que ia fazer. Aí a pessoa começa a ficar de birra, a falar para Deus, ah, Deus, então se não vai fazer, ah, então vou seguir minha vida. Meu irmão, minha irmã, tem alguma coisa errada nessa relação. Não sou eu que falo isso para Deus. Não sou eu que estabeleço o que vai acontecer e como vai ser feito. Meu irmão, a relação está errada. Quem estabelece alguma coisa é Deus e quem obedece somos nós. E aí, meu irmão, nós queremos cobrar uma coisa de Deus se nós não temos nem constância com Ele. Nós queremos que Deus faça, mas a nossa vida, meu irmão, não é condizente com uma pessoa que crê. Porque quem crê, meu irmão, não pode ser, como o Tiago diz, levado pela onda do mar facilmente. Tem gente que por qualquer situação adversa e problema é levado pela onda e começa a murmurar e começa a reclamar como se Deus não estivesse vendo a sua situação. Pelo contrário, quando Deus permite que alguma coisa aconteça, é porque Ele está no controle. Não pense você que Deus perdeu o controle porque permitiu que viesse uma tempestade, um problema adverso na sua vida, como se Ele não estivesse vendo. Deus vê tudo, sabe de tudo, mas Deus age na hora que Ele acha que Ele tem que agir. Mas por quê? Porque Deus é soberano. Meu irmão, não adianta questionar a soberania. Soberania é algo que Deus tem, ponto. Nós estamos aqui para entender o que Ele quer. Se você ainda não entendeu, meu irmão, você vai ter dificuldade de compreender que Deus faz na hora que quer, Ele age como quer. Se Ele quiser fazer nessa noite, Ele vai fazer. Se Ele quiser abrir a porta para você essa semana, Ele vai abrir. Se Ele quiser te curar hoje, Ele vai te curar. Por quê? Porque só depende dele. Entenda, o que depende de mim? Eu acreditar, é eu não duvidar, é eu não esmorecer, é eu achar que Deus vai fazer. Meu irmão, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Porque a fé nos faz ter certeza, porque a fé em nenhum momento duvida, a fé em nenhum momento, meu irmão, questiona a palavra. A fé pode muitas das vezes fazer com que eu me questione, com que eu duvide da minha dúvida, mas não duvide da palavra de Deus, porque a fé me dá a certeza de que Deus está no controle, ainda que eu não esteja vendo. Então, meu irmão, Deus muitas das vezes não ouve, não responde, porque estamos agindo de maneira incrédula. E, meu irmão, se tem uma coisa que aborreceu por demais Jesus, foi quando ele chega numa cidade e os que eram da sua casa não creram. João capítulo 7. Ali ele não operou muitos sinais, sabe por quê? Porque os seus não creram. O problema dessa geração, meu irmão, é que quando elas veem que as coisas apertam um pouco mais, elas agem, fazem, falam, tudo, mas não fazem o principal, de que é orar e confiar. Orar e confiar. Já viu lá a passagem de Eclesiastes capítulo 3? Tempo disso, tempo daquilo, tempo de nascer, tempo de morrer. Mas ele fala para você em algum momento assim, tempo de esperar. E aí ele fala assim, tempo de esperar. E esperar sem nenhuma perspectiva. Meu irmão, esperar é difícil. Esperar é algo que o homem não está acostumado, mas ele precisa aprender. A espera é um tempo de trabalho laborioso que Deus faz na vida do ser humano. Na espera, Deus está trabalhando. No tempo em que Deus está agindo na nossa vida, Ele está, meu irmão, nos lapidando nas mínimas coisas. Continuemos, ainda tem alguns pontos aqui. Vamos lá. Lucas capítulo 9, me acompanha, versículo 51. Lucas 9, de 51 a 56. Olha o que diz aqui. Lucas capítulo 9, de 51 a 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém, mandou mensageiros diante da sua face
E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem a pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem iam para Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, se queres, digamos, desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E foram para outra aldeia. A sétima oração que eu preciso compreender é que, quando visa o mal do próximo, Deus não vai fazer justiça. Meu irmão, tem oração que as pessoas estão fazendo e elas não estão dimensionando que a oração dela está incutida um sentimento de vingança. O Salmo, no Salmo 23, versículo 4, vai dizer: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele está dizendo de um tempo: prepara, Senhor, e unge a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice venha a transbordar. O que ele está querendo dizer? Um tempo de preparo, e eu também preciso estar preparado. A unção precisa estar sobre mim, para eu poder lidar com essa situação de que de repente eu vivi e agora eu quero que a justiça aconteça. Certa feita, Eliseu levou todo o exército do inimigo para dentro do arraial do povo. O rei achou que tinha o direito de tocá-los. Eliseu falou: não toque na vida deles. Pega o pão, pega a água e alimenta-os. Eles vão aprender uma lição hoje aqui. Ninguém vai tocar. E a Bíblia diz que eles estavam ali no momento de cegueira, porque Eliseu orou e aqueles homens pararam de enxergar. Aí eles estavam no meio do arraial do povo de Deus, foram alimentados. Quando eles voltaram a enxergar, eles viram a lição que Eliseu deu. Eliseu tinha a faca e o queijo na mão para poder agir. Escuta o que eu vou dizer para você. A justiça do homem não opera a justiça de Deus. Tiago vai dizer que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Ora, entrega nas mãos de Deus e não coloca o teu sentimento na oração de que eu quero que aconteça isso com a pessoa. Cuidado, porque esse sentimento bloqueia a justiça de Deus. A justiça de Deus é quando você entrega e fala: Senhor, está nas tuas mãos, tem misericórdia. Senhor, tu sabes. Jesus, no momento de agonia, ele falou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E aí, meu irmão, nós queremos que Deus ouça uma oração que está regada a uma justiça humana que nós achamos que Deus tem que fazer do nosso jeito. Meu irmão, enquanto o nosso sentimento for esse, Deus nunca vai fazer. Deus não vai, meu irmão, agir de acordo com os nossos sentimentos. Imagine se Deus fosse movido pelo sentimentalismo humano. Todos nós teríamos uma queixa, pediríamos a Deus para fazer algo com alguém. Mas Deus não é um ser emocional. O problema das pessoas é que elas agem por emoção e acham que Deus vai agir na mesma toada dela. Deus, meu irmão, é um ser racional. Deus, meu irmão, quer te ensinar. Deus não quer que você pague o mal com o mal. Deus não quer, meu irmão, que quando você tem a oportunidade de estender a mesa, colocar o teu inimigo para sentar do teu lado e dar uma lição e mostrar o que Deus fez sem que você tenha que mover uma só palha, sem que você tenha que fazer esforço nenhum. Sabe por quê? Porque nisso conhecerão e glorificarão o Deus que você serve. É nessa hora que aparece a diferença de quem serve e de quem não serve. Quem não serve já vai dizer assim: mata todo mundo, age assim, porque é certo fazer isso, eles nos prejudicaram. O problema de Jonas foi achar que a consciência de justiça dele era maior do que a de Deus. Jonas não foi pregar para aquele povo porque Jonas pensava assim: é um povo que só comete atrocidade contra o povo de Deus. Não vou pregar, porque Deus sabe. Deus sabe, porque se Deus quer que eu pregue, tem alguma coisa errada. Mas, meu irmão, a justiça de Deus não é a nossa. Deus falou para Jonas: tem quase 120 mil homens naquela cidade que não sabem discernir a mão direita da esquerda e a esquerda da direita. Eu estou dizendo para você, Jonas, vai e prega.
Deus não estava pedindo para Jonas decidir como seria, quem ele pregaria, para quem ele falaria. Jonas, meu irmão, tinha que só obedecer o que Deus falou. O problema nosso nesses dias é que nós queremos fazer o que a gente quer. A gente questiona a melhor maneira que Deus quer fazer. E aí, meu irmão, você fica embargado. Quer continuar assim? Eu vou dizer uma coisa para você, a tua oração fica embargada. Quer a justiça de Deus? Anula a tua. Quer que Deus faça? Se cale. Quer que Deus salve? Meu irmão, ore, fecha a tua boca, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, e em secreto, o Pai te recompensará publicamente, como diz o texto. Oitava coisa que eu aprendo, vai lá comigo, no livro de Isaías, capítulo 1. Estamos aqui numa didática da oração para que você aprenda a orar de maneira correta. Capítulo 1, dos versículos 11 ao 15, vai dizer: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo com o sangue dos bezerros, e nem dos cordeiros, e nem dos bodes, quando vindes para comparecerdes perante mim. Quem requereu isso das vossas mãos, que viesses pisar nos meus atos? Não tragais mais ofertas debalde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, e nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrecem. A minha alma já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Sabe o que é a oração que Deus não ouve, meu irmão? É aquela oração religiosa. Aqui Isaías está profetizando para um povo que já fazia tudo de maneira religiosa. Você quer ver? Eles faziam as festas solenes, eles tinham os sábados que eles guardavam, eles faziam uma série de coisas, mas estavam vivendo de maneira religiosa. Meu irmão, Deus não ouve religioso, porque se fosse assim, meu irmão, no terço que as pessoas fazem lá e ficam o tempo todo repetindo a oração, Deus tinha que ouvir. Deus não ouve oração de religioso, Deus não ouve oração pré-moldada, repetida. Ah, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na paz de Deus, do Espírito Santo. Meu irmão, Deus não ouve esse tipo de oração. Isso é mantra, meu irmão. Isso não tem vida. É oração religiosa. As pessoas querem que vocês fiquem presas num prisma religioso que não muda, que não faz nada acontecer na sua vida. A religião hoje está imperiosa em nosso meio. As pessoas estão vivendo de maneira religiosa, não mais praticando o que a Bíblia as manda praticar. O problema é que Deus já havia rejeitado a Israel há muito tempo. Os seus cultos já eram abomináveis. Os sábados já haviam sido violados há muito tempo. Por isso Deus rejeitou, meu irmão, o sábado, porque o que acontecia ali era mera religiosidade. Cuidado, meu irmão, oração de religioso não sobe aos céus. Oração religiosa, meu irmão, Deus não ouve, nada acontece. Eu estou chegando ao fim. Abra comigo 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 12, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. O nono ponto aqui é: Deus não ouve a oração de quem está na ilegalidade. Lembra de Acã, que tinha escondido dentro da sua casa coisas erradas? O que é a capa de Acã hoje? A capa de Acã, meu irmão, é gato. A capa de Acã hoje não é mais os ciclos de prata, porque aquilo era ilegal estar debaixo da casa deles. O que é ilegal hoje, meu irmão? Por que Deus não abençoa algumas pessoas? Porque elas estão vivendo como se fosse uma coisa que Deus não leva em consideração. Deus leva.
Deus permitiu que um povinho pequeno chamado Ai fosse contra Josué. E Josué, meio que de uma maneira despretensiosa, mandou um grupo: vai lá, isso vai ser fácil. Meu irmão, quando nós não estamos de acordo com a Bíblia, o que parece ser fácil não acontece. Era um povinho, mas Deus deu àquele povinho condições de vencer aquele povo. Por quê? Porque a capa de Acã estava ali. No livro de Deuteronômio 7:26 diz: não meterás abominação na tua casa. E o que você está trazendo para a tua casa? Maldição? Fazendo coisas erradas? Aceitando coisas ilícitas? Meu irmão, não adianta. A necessidade não pode fazer o ladrão. A necessidade não pode moldar o nosso caráter. Porque se fosse assim, Jesus estava no deserto, teve fome. O diabo, meu irmão, lhe tentou numa das coisas mais basilares do comportamento humano, a fome, a sede também. Mas ele ofereceu: olha, pega esse pão, pega essa pedra aqui e transforma em pão. O diabo tentou Jesus, sabe por quê? Porque o diabo tenta o homem nas suas necessidades. E tem gente que erra falando: mas Deus sabe. Deus sabe que eu preciso honrar isso, pagar isso. Mas pagar o quê? De maneira incorreta? Deus não sabe. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me vendo. Deus não compactua com a ilegalidade. Se tem alguma coisa ilegal na sua vida, corta. Se tem alguma coisa que você está vivendo que não agrada a Deus, corta. Isso vai te tirar do céu. Não é só a tua oração que não está sendo ouvida. É por isso que as coisas não andam. É por isso que as coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque tem coisa errada debaixo da tua casa. Tem capa de Acã guardada aí, meu irmão. Tem coisa que Deus está mandando você tirar há muito tempo, mas você está deixando aí. Coisas que Deus não se agrada. Coisas que não têm a ver com a palavra de Deus. Não me venha com essa que Deus sabe. Deus não sabe de nada que esteja ilegal. Deus só compactua com legalidade. Se você tem alguma coisinha errada na tua casa e você diz para Deus assim: Senhor, é provisório, vai passar. Você não aprendeu a confiar em Deus. Quem confia em Deus, meu irmão, vai até as últimas instâncias. Quem confia em Deus, meu irmão, não vai se valer de um benefício, de uma coisa errada. Quem confia em Deus vai acreditar que Deus vai lhe sustentar e a oração dele vai ser ouvida. Abra comigo lá em Malaquias, capítulo 1. Hoje a gente está passeando aqui para entender a situação. A gente já está chegando a 2 horas de culto. Eu vou terminar agora, 8 minutinhos, e a gente já vai terminar. Abra lá comigo Malaquias, capítulo 1, versículo 7 e 9. Ofereceis sobre o altar o pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isto veio da nossa mão. Da nossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. O que eu aprendo aqui? Deus não ouve a oração de quem faz as coisas para Deus de qualquer maneira. O que estava acontecendo lá com Malaquias? Era o tempo em que o povo, Malaquias fala do tempo do pós-cativeiro. E o povo estava voltando a fazer as mesmas coisas. Oferecendo animal imundo, fazendo coisas erradas. A 10ª coisa que eu aprendo é que Deus não ouve a oração de quem faz as coisas de Deus de qualquer maneira. Tem muita gente, meu irmão, que não cresce. Tem muita gente que o seu ministério não aflora. Porque lá no livro de Jeremias 48, deve dizer: maldito é o homem que faz as coisas do Senhor relaxadamente. É disperso, não é pontual, não é comprometido. Faz as coisas como se estivesse fazendo para Ele. O problema da nossa geração é que não entendeu é que quando nós fazemos para Deus é diferente. Quando nós oferecemos alguma coisa para Deus é perfeito. Quando nós nos comprometemos a fazer com Deus, tem que ser feito. Quando você faz um voto, você tem que cumprir. Quando você fala para Deus que vai fazer, tem que fazer. Quando você assume um compromisso com uma pessoa, você tem que honrar um compromisso. Por que você acha que Deus não ouve?
Por que você acha que algumas coisas na sua vida não andam? Por que você acha que as coisas estão amarradas? É porque tem oração errada sendo feita dentro da tua casa. A hora que você entender o que está acontecendo e que você acertar os seus passos e que você começar a orar da maneira de consonância entre o que está escrito e o que deve ser vivido, Deus vai te responder. Eu estou dizendo isso para você, garantido nisso aqui profeticamente. Se você estiver de acordo com o que está escrito e estiver vivendo, Deus vai te responder. E Ele não vai poder negar a si mesmo. As orações, muitas das vezes, elas são abortadas, orações dissipadas na hora. Tem oração, meu irmão, que ela já é dissipada, ela sai da tua boca. Lá no livro de Lamentações 3,44, cobriste de nuvens, para que não passe a nossa oração. A glória para Deus, alinhada com a vontade de Deus. Davi fica uma semana orando pelo seu filho. Lembra? Deus ouviu aquela oração? Claro que não, porque aquela oração jamais poderia ter sido ouvida. Você lembra da história com Batseba? Como é que Deus vai ouvir uma oração dele? Pouco importa o que você vai achar e vai dizer assim, não, mas, meu irmão, o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com um homem chamado na Bíblia, profeta anônimo, ou homem de Deus nos tempos do rei Jeroboão, é que Deus falou, vai por um caminho e não volta, nem por outro. Ele fez tudo errado. E o leão lhe tragou no meio do caminho. A pergunta que eu falo, quem foi que tragou ele? Foi a desobediência. As coisas que estão por fora, o leão, tudo que está à nossa volta só age na desobediência. O diabo só traga alguém na desobediência. O diabo só tem, meu irmão, condições de agir no homem quando o homem está em desobediência. Porque se o homem estiver de acordo, o diabo não pode. E por que aquele profeta que fez a mão de Jeroboão ficar leprosa, que profetizou, o altar rachou, e aí quando está voltando ouve o profeta velho, porque se Deus quisesse usar o profeta velho, não mandava o anônimo lá, o profeta velho com a vida toda errada, mentiroso, profetizou mentira, o cara acreditou, depois Deus, para poder mostrar para ele que ele tinha que confiar na palavra, permite que aquele mesmo profeta seja o homem que vai executar os juízos sobre ele. Então, meu irmão, orações abortadas. Tem oração, meu irmão, que Deus nem deixa acontecer. Ela não vai sair do teto. Você vai falar, Deus vai ouvir e falar assim, esse tipo de oração, nunca. Porque não tem nada a ver com ele. É uma oração, meu irmão, fora. E eu termino aqui em Zacarias, capítulo 7, versículo de número 3. Termino aqui a dizer assim: disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me, como tenho feito por todos esses anos. Aí você vai abrir lá comigo Provérbios, para contextualizar isso aqui, Provérbios capítulo 1, versículo 24, essa aqui é a última leitura, 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos o aperto e a angústia. Aí ele termina o versículo 28. E então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Quando recusamos, preste atenção, a chamada de Deus, não atendemos o chamado, o mundo ainda nos seduz. Quando você sabe o que é para fazer e não faz, quando a tua vontade ainda está dividida com as coisas lá fora, meu irmão, você só está postergando algo que fatalmente vai acontecer. Se o teu coração não estiver aqui,
você vai tropeçar nas suas próprias pernas. Se você não estiver em Deus, as coisas vão se dissipar naturalmente. Se você não entender, e aí eu falei aqui pelo menos 12 ou 13 pontos sobre a oração, de uma maneira bem clara, bem compreensível, para que você entendesse que Deus, para ouvir a oração, ele tem alguns pré-requisitos. Falar aleatoriamente para que Deus ouça como se fosse uma coisa, eu falo, Deus ouve. Não, meu irmão. Não é assim, não. Não pense você que, eu falo agora é receita e amanhã Deus tem que ouvir, não. Vou voltar a falar para você. O que está escrito e o que eu vivo é uma soma. O que está escrito mais que eu vivo é igual a Deus ouvir. Se eu não vivo e se eu não leio o que está escrito, como Deus vai fazer? E aí você vai ter pequenas porções na sua vida de situações que vão acontecer pelo meio natural e você às vezes vai achar até que é Deus. Porque a Bíblia diz que o sol nasce tanto para o justo como para o injusto. Tem coisas naturais que você vai receber como o ímpio natural recebe também. A questão é você se confundir e achar que isso vem de Deus e ficar vivendo essa vida totalmente limitada, quando você compreende que o que vem de Deus vem para trazer para a tua vida mudança, vem para trazer acréscimo, vem para trazer para você conhecimento e vem para trazer uma vida sadia. Você sabe orar? Tem gente que não sabe orar. E eu não estou dizendo saber orar, não é usar a palavra bonita e nem implementar a oração, não. Tem gente que ora muito bonito, mas oca. Eu estou dizendo de saber dimensionar aqui, nas palavras. Saber orar é saber o que está falando. Quando nós oramos, nós sabemos o que estamos falando, temos a certeza do que estamos falando e a confiança que estamos respaldados no que estamos falando. É aprender, meu irmão, que a oração ela tem uma dinâmica, ela tem uma forma funcional para acontecer. A oração, meu irmão, não são palavras repetidas, porque se fosse assim, meu irmão, todo mundo que faz o terço tinha que receber toda hora, porque repete. A Bíblia fala, não useis de vãs repetições, como fazem os escribas, os fariseus hipócritas. Mas quando nós formos orar, meu irmão, a oração ela tem que estar munida de vida, de compreensão do que está se pronunciando e daquilo que se quer, sabendo que aquilo está condizente com a vontade. 1 João 5,14 termina, esta é a confiança que temos para com Ele, que tudo que pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É vontade de Deus? Mas eu não sei se é para esse tempo. Eu não sei se Deus quer que isso aconteça agora. Meu irmão, quem tem que ter certeza quando ora é você. Tem gente que ora sem ter a certeza se é para o momento. Então você não tem certeza. Como é que você quer que Deus te responda se você não tem nem a certeza do que você ora? Como é que você quer que Deus faça agora se você não tem certeza do que está orando? Então, meu irmão, estamos chegando ao fim dessa mensagem. E essa mensagem veio para conflitar a tua oração. Porque se você continuar fazendo esse tipo de oração sem entender o que está acontecendo na sua vida, meu irmão, você vai continuar. E sabe o que vai acontecer? Tem gente que tem pouco tempo na igreja passando à tua frente. Sabe por quê? Porque está dedicado, está orando com uma vida com Deus, está buscando, está lendo, está vivendo. E meu irmão, quem disse que tempo de casa é posto para Deus atender alguma coisa? Tempo de casa não é posto não, meu. Tempo de casa não influi em nada. O que vai influir, meu irmão, é vida. Qual é o tempo de vida que você dedica? O que você está dedicando para Deus como vida? Isso para Deus é levado em consideração. Tanto que quando Ezequias pede, Deus olha assim e fala assim, eu não queria, mas imagino Deus, é uma confabulação aqui, nos céus, os anjos. Está vendo? Ezequias quer aquilo, como é que eu vou negar para ele? Porque ele disse, Senhor, tu sabes como andei no teu caminho, como fiz isso, como fiz aquilo. Deus olhou, realmente, ele fez. Como é que eu vou negar a oração para Ezequias, mesmo sabendo que não é isso que eu queria? Mas, e você fala assim, mas por quê? Porque Deus já liberou a palavra dele, meu irmão. E tem homens que aprendem, entendem isso e vão longe. Sabem que se tiver com vida com Deus, eles vão chegar longe. Ezequias sabia disso, Ezequias conhecia Deus. Quando você conhece a Deus, você sabe o caminho que vai te levar àquilo que você quer, meu irmão. Não é ficar caindo, levantando, sem saber o que está fazendo. Tem gente que está caindo, levantando, sem saber para onde vai.
Aí cai, levanta, está indo para onde? Aonde você pensa que a fé vai te levar? Primeiro nós entendemos que nós vamos para o céu, correto, mas e aqui em vida? O que você espera de Deus? O que você quer com Deus? Então, meu irmão, espero que essa palavra ela traga em você reflexão, despertamento, compreensão do que você fala. Falar com Deus é consciência do que está sendo falado. Passa pelo racional, mas passa pela vida também. O que emana daqui sai com vida. E aí quando a oração passa do teto e sobe a Deus, Deus está vendo o teu âmago, o teu íntimo, e Ele está vendo como a oração está vindo. E o próprio Deus não pode retê-la, porque senão Ele estaria se contradizendo no que Ele disse. Esse é o segredo. Andar em consonância, viver a palavra, aprender a orar de maneira correta, pedir o que é correto. Só se pede o que é correto quando se entende a Bíblia, quando se lê a Bíblia, para não fazer pedidos tolos e Deus não ouvir. Então, meu irmão, espero que você tenha sido edificado por essa palavra. Estamos chegando ao fim. Deus abençoe por você ter ficado conosco até agora. São 8h06. Estamos encerrando o nosso culto, agradecendo por demais a Deus. Eu também quero anunciar aqui que na terça-feira as mulheres vão fazer uma live às 19h30. Por quê? Porque elas já estão um tempo paradas, mas elas vão agora também pôr em prática e farão o culto delas. Então, terça-feira, às 19h30, haverá uma live, o culto das mulheres. Então, minhas irmãs, venham. Os irmãos que têm participado sempre das lives também, estejam conosco, porque vai ser algo edificante para cada um de nós. Quarta-feira estamos aqui também na live, quinta-feira também estaremos e domingo. Então, meu irmão, teremos uma semana cheia. Termino aqui mais uma vez dizendo à família do nosso irmão Mozart Júnior, os nossos sentimentos, as nossas condolências. Estamos muito sentidos. Esperamos em Deus que o Espírito Santo vos console e esteja com vocês nesse momento tão difícil. E tenho certeza que Deus o recebeu na sua glória, e isso é o que vai nos consolar daqui por diante. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.